batendo esse papo, não entrarmos em tentação. Essa é a vontade de Deus. Mas aceitarmos de bom grado o tratamento de Deus, gente. As provações. Estamos falando sobre isso. Não entrar em tentação, mas não rejeitar as provações. Os degraus da nossa vida. Não rejeite os degraus. Algumas pessoas rejeitam os degraus. Olham para o que não deve olhar. Avalia o que não deve avaliar. É impressionante isso, irmãos. Essa canção diz, poeticamente, muito bem feita: você me leva ao deserto para falar de amor. Mas esse texto, antes, tem uma bronca muito séria. Esse texto tem uma bronca muito apurada. Quer ver comigo? Oséias capítulo 2. Eu só vou ler essa porção aqui, mas vou destacar o que vem antes. Oséias 2 fala sobre a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. Ué, meu irmão, se existe um povo infiel, Deus não poderia ser infiel? Se existe um povo infiel, e Deus sendo infiel, estava elas empatado. Escuta isso aqui. Se há alguém infiel, não é normal que o outro, do outro lado, na contramão, seja infiel também? Porém, com Deus não é assim, irmãos. Não é assim, igreja. Porque fidelidade é algo do caráter de Deus. Faz parte da composição, da personalidade de Deus. Portanto, se mudar a situação, Deus não pode negar a si mesmo. Por isso que ele fala assim, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus continua fiel. Por quê? Porque você merece? Não, porque Deus não pode negar as suas qualidades de caráter. Então, mesmo que você seja infiel, Deus se mantém fiel. E por quê? Porque você merece? Porque você fez a coisa bonitinha? Não, é porque Ele não se nega nunca, irmãos. Por isso, quando você quiser que Deus faça vingança, Ele não vai fazer, irmãos, porque você quer. Sabia que a maioria dos crentes, que eu distingo crente de cristãos, eu faço diferença. Crentes de cristãos. Crentes são aqueles que falam que acreditam, que creem. Cristãos são cristos, são pequenos cristos, que é o que você foi chamado para ser. Irmãos, você não foi chamado para ser Jesus. Jesus assumiu a cruz de Cristo. Jesus assumiu o chamado de Cristo. Ele era Jesus, o Cristo. E eu tenho que ser o Clóvis Cristo. E o que é o Cristo? É o sofredor, é o que padece, é o que se sacrifica, é o que se nega. Cristo é o que se nega. Então, Jesus o Cristo, Clóvis o Cristo, Pedro o Cristo, João Cristo, Tiago Cristo e você Cristo. Então, seguir a Cristo é assumir que você é um Cristo. Gente, presta atenção. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Jesus ou Cristo? Jesus é o filho de Maria, gente, adotado por José. Cristo é o Filho de Deus. Um Filho de Deus, irmãos, se quiser realmente demonstrar que é um Filho de Deus, tem que assumir a cruz de Cristo, não de Jesus. Gente, enquanto Jesus fez o que o povo queria, ele tinha muitas curtidas, muitas visualizações, muitas visibilidades, muito glamour, muita pompa. Enquanto Jesus, ele fazia os milagres de Jesus, todo mundo seguia, a multidão o contemplava, mas bastou Jesus mudar a sintonia, bastou ele diminuir a pegada. Eu falei para vocês que a partir de João, capítulo 11, no final do capítulo 11, Jesus começou
a se afastar da multidão. Ele começou a particularizar as coisas. Ele começou a deixar claro o que é que iria acontecer com ele. Enquanto os discípulos queriam que ele tomasse o trono romano, ele queria só um trono, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Um filho de Deus é um Cristo, gente. É um Cristo. Então Jesus veio revelar como é. Pega essa revelação. Jesus veio revelar como é ser Cristo. Ele não veio revelar como é Jesus, porque Jesus é como você. Jesus é como um Clóvis, um João, um Tiago. Ele veio revelar como é ser Cristo. Enquanto era só um Cristo, presta atenção, enquanto era só um Cristo, ele era o unigênito. Por isso João, capítulo 3 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. A partir disso, ele começa a formatar outros Cristos. E aí, ele passa a ser agora então o primogênito. Querida igreja, presta atenção numa coisa assim, presta atenção, eu vou falar aqui, você pode pegar pelo contrário. Você pode pegar isso aqui pelo contrário. Então presta atenção aqui agora. Não faça um recorte. Veja bem, se você assumisse que você era um Cristo e vivesse como um Cristo, você nunca mais precisaria vir à igreja. Nunca mais. Em igreja nenhuma. Nunca mais. Por isso que eu falei, ouça com cuidado isso aqui. Se você assumisse, entendesse, compreendesse, tivesse a revelação de que é Cristo que é o Filho, e que você captou isso, como é que você vai permear na caminhada? Se você entendesse isso, nunca mais você precisaria ir em uma igreja. Por isso ouça isso com cuidado. Se você não é Cristo, você não é filho, meu irmão. Porque o Pai tem só um filho, Cristo. Ou não? Ou eu estou enganado? Ou eu estou enganado, irmãos? Não, fala para mim. Tá claro, unigênito. Aí ele começa a chamar os homens e fala assim: vou fazer de vocês pescadores de homens, não pescadores de peixes. Nós humanos normais, políticos, filosóficos, humanos aí, nós somos, gente, pescadores de peixes de rio. O que é pescar peixe de rio, gente? É você ganhar o seu dinheirinho, comprar o seu carrinho, dar a sua passeadinha como eu dou também, comer a sua pizzazinha depois do culto. Isso é pescar peixe de rio. Mas ele te chamou para pescar homens. Isso é ser Cristo. Quem está me ouvindo ainda? Deus, gente, só tem um filho, Cristo. Só um filho, Cristo. Por isso Jesus veio ganhar um montão de Cristos. Lá em Hebreus fala assim: te dou graças, ó Pai, pelos milhares de homens na congregação, dos milhares de irmãos que tu me deste, dos milhares de irmãos. Quem é o irmão de Cristo? Outro Cristo. Portanto, filho, tá bom que você ama metodista. Se não for Cristo, é só a metodista que você ama. Deus tem só uma espécie de filhos, Cristos. Ele foi um Cristo, se sacrificou por todos os possíveis Cristos. Por isso que você já está predestinado para ser um Cristo. Agora você vai ter que caminhar para o Gólgota. Você vai ter que fazer o caminho da cruz. Queridos, eu tenho coisas para renunciar, irmãos. Você acha que eu não tenho sonhos humanos? Você acha que eu não tenho sonhos particulares? Você acha que eu não tenho vontades carnais, desejos carnais, vaidades? Acha que eu não tenho, irmãos? Será que só eu sou meio louco aqui? Eu tenho vontades particulares, meus irmãos. E se essas vontades particulares atrapalhar o ministério de ser Cristo, eu tenho que sacrificá-las. É assim a equação.
É assim a equação. Se os teus desejos particulares, teus objetivos particulares, teus alvos humanos, que tudo bem, pode tê-los. Jesus comia, bebia, se divertia, corria, dormia, cochilava. Ele dormia tanto que tinha que, para acordar, ele só sacudindo ele, gente. Jesus gostava tanto de dormir, tanto que para acordar ele tinha que sacudir. Acorda, mestre, mestre, acorda, mestre. Para acordar. Mas quando alguma coisa atrapalhava o ministério de ser Cristo, ele sacrificava. Do mesmo jeito que ele dormia muito, ele passava a noite toda acordado. Ou não passava? Ou não passava? Ele ficava madrugadas acordados, orando por Jerusalém. Então você pode ter suas particularidades. Você pode ter. Agora, muito cuidado com a sua vida cristã. Por exemplo, quarta, sexta e domingo é dia de você se alimentar espiritualmente. Gente, isso deveria ser dia de festa para vocês de casa e para vocês aqui. Tinha que ser dia de festa, não dia incidental. Tinha que ser festa. Opa, hoje é dia de pizzaria espiritual. Hoje é dia de churrascada espiritual. Hoje é dia de uma sopa espiritual, de uma sorvetada espiritual. Tinha que ficar feliz, mas quem fica? A gente leva no piloto automático. A gente leva no piloto automático, irmãos. A gente vai levando, como leva todos os dias. Quantos de nós aqui nos preparamos para esse restaurante espiritual? Quantos de nós nos preparamos? Ou vai no improviso? Vai no piloto automático. Assim como foi ontem, foi hoje também. A questão é que hoje tem 1h30 de culto. A diferença é que hoje, na minha agenda, eu tenho que apertar aqui para correr ali. Deus só tem um filho. Um tipo de filho, uma espécie de filho. Cristos. Estou falando besteira? Então escute isso aqui. Olha que você gosta de Paulo, né? Paulo é o nosso professor. Paulo é o grande professor da igreja, não é? Olha só, escuta só. Rogo-vos, meus irmãos, Romanos 12:1. Rogo-vos, meus irmãos, pelas misericórdias de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Isso é ser Cristo. Rogo-vos que vocês apresentem os vossos corpos. O que é corpo, gente? É a biologia aqui, a pele aqui? Não, irmãos. Corpo aqui é o completo, é o pacote inteiro, com mentes, emoções, sentimentos, vontades, sensações. Isso que é o corpo. Isso. O corpo não é a carne que sai sangue, gente. O corpo é alma mais carne. Você está me ouvindo? Por exemplo, a igreja não é o corpo de Cristo? Sim ou não? A igreja é o corpo de Cristo, não é? O que Cristo é no corpo chamado igreja? O que ele é? Fala para mim de novo. Cabeça. Cabeça. Cristo no corpo é cabeça. Então quantas igrejas existem no mundo? Uma só. Então não existe uma igreja no passado, mas no presente. Não existe. Tem uma igreja só. Porque a igreja é o corpo de Cristo, é uma só então, se é o corpo de Cristo. Bom, e esse corpo não tem uma cabeça? Não é isso? A Bíblia não fala que nós deveríamos ter a mente de? Algum lugar não fala ter mente de Jesus? Algum lugar fala que nós deveríamos ter mente de Jesus, gente? Fala mais alto. Não fala em lugar nenhum. Mente de Cristo, olha só. Então eu estou errado? Fala para mim, eu estou errado então na minha conclusão? Eu estou errado na minha interpretação, na minha exegese bíblica? Não estou, irmãos. Mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Portanto, filhos de Deus que não são Cristos, não são filhos. E como é que um Cristo anda? Renunciando, negando, abrindo mão de coisas que atrapalham a sua. Pastor, mas fala claramente do que eu vou abrir mão, pastor? De coisas que atrapalham você ser Cristo. Lá no seu trabalho, tem algumas coisinhas lá que atrapalham você ser Cristo? Eu fico horrorizado,
Por que será que você lá no trabalho vai se misturar, meu irmão, com crentes? Gente, Jesus fazia isso? Não. Com quem mais ele ficava? Fala para mim. Com os pecadores. Com os pecadores. Mas por que crente, quando ouve alguém falar, glória a Deus, o cara vai lá e cola junto? Sai fora dessa raça, dessa laia, sai fora. Vai andar com os perdidos, com os pecadores, vai lá. É lógico, toma cuidado. Se você é uma pessoa que tinha tendência para ser pingaiada, não anda com pinguço, Vamos supor que você tem tendência de ser pornográfico, tá certo? Você era pornógrafo no passado, você era louco, sexo, eu preciso de sexo. Se você era assim, não anda com pessoas assim, Anda com aqueles carinhas assim que nem querendo ganhar mulher, anda com isso aí. Não tem aqueles carinhas que nem se esforçando? Tem aqueles carinhas que, gente, o cara pode fazer plástica, pode malhar, pode ficar saradão, o cara não ganha mulher, o cara não tem o dom de ganhar mulher, não é com ele, anda com esse daí. Anda com esse cara aí, ele vai espantar as mulheres perto de você. Tem. Agora tem homens que é feio que dói, mas o cara parece que tem açúcar para mulher. Não fica isso é nada. Então você que tem problema na área sexual, não anda com isso daí. Nós temos inclinações. Então você tem que ser sábio. Qual é a sua? Qual é a sua inclinação? Então cuidado, como é que você vai entrar? Mas você pode tudo. Você pode tudo, você pode o que você quiser, desde que as suas ações não atrapalhem a sua missão de ser Cristo. Todo mundo aqui tem uma missão. Qual é a missão? Ser Cristo. Todos nós temos uma missão, uma só para todo mundo: ser Cristo. Não tem outra missão, ser Cristo. Filhos, a nossa aprovação já está pré-determinada. Veja bem, não entrar em tentação, mas aceitar as provações de Cristo. As provações de Cristo, meus irmãos. É só se avaliar. Se avalie, veja quem é você. Ei, e não é só os homens não, viu, mulherada? Vocês também são sacaninhas também. Vocês mulheres têm problemas também. Não fica essa carinha aí, eu sou anjinho, nós somos boas, não sei o que, né? Não, vocês têm problema também. Vocês também são difíceis de tragar, de engolir, é sangue nos olhos também, problema com a língua, com o bolso, com o dinheiro e por aí afora. Vamos deixar para lá, vai, para vocês não ficarem de mal de mim também. Então a aprovação, gente, é de um Cristo. Não fica pensando aí no seu sonhozinho, não. Eu tenho que sofrer. Não é a sua coisa biológica. Não é ficar doente, não, irmão. É o sofrimento, a aprovação de um Cristo. Não é de uma dificuldade. Tudo bem que você vai ter uma dificuldade ou outra, mas não é isso. Então eu preciso deixar claro para vocês. A aprovação que eu estou falando aqui, que atrai bênçãos, a aprovação que atrai bênçãos, são as provações de um Cristo. Aí eu ia ler para vocês o Oséias, não li, né? Eu leio agora então Oséias, vou deixar o Tiago para domingo então. Olha só, Oséias fala assim, olha só, 2,14 fala assim: portanto eis que eu te atrairei, e eu te levarei para o deserto, e eu vou te falar no coração, eu lhe darei ali as minhas vinhas, e o vale de Acor por porta, você colherá muito de esperança. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e já não me chamará de meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes feios de Baalins, e não mais se lembrará dos nomes feios. Naquele dia farei a favor dela uma aliança, portanto, eis que eu te atrairei, te levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. É nessa situação que Ele nos trata, gente, que Ele fala com a gente. Ele nos leva ao deserto, nos coloca como Cristo e fala com você e comigo. Filhos de Deus, você foi levantado para uma missão. Cristo. É provação de um Cristo. Não é provação de um homenzinho, de uma mulherzinha, não. Sem o homenzinho, a mulherzinha vai ter essas provações, mas é provação de um Cristo. A provação de um Cristo tem a ver com o reino de Deus, a justiça de Deus. Você foi chamado para ser um Cristo. Então não
e ele não vai desistir. Se você ler esse Oséias 2 aqui, gente, o povo fez uma parte de bobagem, uma parte de besteira, mas se achava que era um filho de Deus, então vamos tratar. Apanhou, provou, fez besteira, e lá está Deus, pegando eles, até que eles quase morrem. Aí ele fala: agora eu vou pegar vocês, agora que vocês estão quase mortos, eu vou levar vocês para o deserto. Lá no deserto eu vou falar para vocês do meu amor, vou destacar vocês no meio de muitos. Gente, tentação não, provação sim, provação de um filho de Deus, embora tenha tentações de filho de Deus também, de Cristo também, mas provações sim. Diga: tentações não. Diga: provações, prepara, diga: provações venham. Por quê? Depois da provação o que tem? Mais alto? Bênçãos. Depois da provação tem bênçãos, tem crescimento, tem desenvolvimento, tem fortalecimento. Depois da provação sempre tem vitória, tem bênção, tem crescimento sempre. Tiago 1,12 a seguir. Então ande como um Cristo. Você é um Cristo, cara. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu te levar lá no deserto. Quando você pensar que não tem água, ele vai arrumar água no deserto. Só que é no deserto. Quando você pensa que não tem comida, ele provê água e comida no deserto. Mas é no deserto. Aí você quer no ar condicionado da sua casa. Está claro para vocês? Curva a sua cabeça.